Muito bom YouTube para você, não sei que período que você está assistindo esse vídeo, mas eu sou a Babi, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero trazer um vídeo a partir de uma experiência que eu tenho tido durante todo esse ano. Lá na igreja que eu congrego, a gente tem agora um ministério de criatividade. E eu sempre amei esse assunto. Eu sou comunicadora por formação, mas eu sempre estudei sobre criatividade, o que acontece com o nosso cérebro. E eu gosto de fazer as coisas meio fora do óbvio. Então, para você que não se sente muito criativo, deixa eu te dar 10 dicas para você ser mais criativo. Isso aqui eu não coloquei numa ordem de importância não, tá? Eu só vou enumerar do jeito que vem aqui na minha cabeça. E a primeira dica para você ser mais criativo é você entender o que é criatividade, tá? Criatividade não é necessariamente uma coisa que você precisa aplicar em projetos artísticos. Você que não sabe desenhar, não sabe nem pegar num lápis direito, você que não toca nada, meu caso. Você que não tem nada a ver com arte, você já é uma pessoa muito criativa e eu te digo por quê. Criatividade é a habilidade de resolver problemas. Exatamente isso. Então, meu amigo da planilha, meu amigo, não sei, que trabalha no escritório, você é muito criativo, porque você provavelmente passa o seu dia inteiro resolvendo BOs. Então, já quebra essa mentira aí na sua cabeça, tá? Você é criativo sim. Você só vai precisar entender onde é que a sua criatividade ela é melhor aplicada. Às vezes não é na arte, às vezes é na arte. Então pode ser também. Segunda dica. A criatividade é inimiga da preguiça, mas o seu cérebro... Ave Maria, que bicho preguiçoso. De uma forma bem simples, o nosso cérebro ele funciona fazendo caminhos automáticos o tempo inteiro. Então, sabe quando você, por exemplo, está voltando do trabalho de carro e você só se dá conta que você chegou quando você está na porta da sua casa, mas você não raciocinou exatamente como é que você veio e fez todo aquele caminho, mas você fez o caminho correto? Pois é, isso é um mecanismo do cérebro para economizar energia. Então, ele evita pensar já usando uma memória ou um jeito de fazer tal coisa que você já usa habitualmente. Aí ele não precisa gastar uma energia criativa para pensar numa nova solução para aquilo que você precisa realizar. Por isso que criatividade é inimiga da preguiça, porque a sua primeira ideia, sua primeira resolução para qualquer problema, provavelmente vai ser a ideia mais fácil para o seu cérebro. E quando você gasta um tempo a mais buscando outras soluções, buscando outras ideias, apesar da primeira às vezes ser boa, provavelmente você vai ser muito mais criativo nas ideias que vêm depois dessa primeira. Então vamos lá, você tem um BO aí para resolver, aí você pensa numa solução a jato. Faz um exercício simples de pensar quais outras soluções poderiam ser aplicadas nesse seu problema. Você vai ver que seu cérebro ele é muito mais inteligente e muito mais criativo do que você imaginou, apesar dele ser meio preguiçoso. Dica 3. Essa é difícil para todo mundo. Criatividade, ela vai demandar ousadia. E isso vai fazer com que você precise se desapegar de duas coisas. A primeira, do perfeccionismo, porque às vezes, para ser ousado, você vai ter que entrar num terreno que você não tem totalmente o conhecimento, então não dá para esperar estar tudo perfeito para você aplicar uma ideia criativa. E segundo, você vai precisar não sofrer, não acabar com a sua vida caso você venha fracassar. Essa daqui é especialmente difícil para mim. Eu sou irritantemente perfeccionista, mas o fato é que independente das nossas inseguranças, né, das nossos BOs internos, que é de onde vem esse tal desse perfeccionismo aí, fracassar é uma coisa boa, porque ninguém aprende se não errar primeiro. Ninguém vai aprender e ficar muito bom em alguma coisa que não tentou várias vezes e foi se aperfeiçoando. É esse o ponto. O fracasso é uma palavra dura, eu sei, mas o você errar, o você dar uma mancada, primeiro, vai fazer muito bem para a sua saúde emocional. Você vai ganhar estrutura emocional de não se autodestruir toda vez que você erra em alguma coisa. E segundo, você vai entender que daquela forma que fez dar aquele erro, você não vai mais utilizar. Então você tira da sua bandeja coisas inúteis, jeitos de fazer as coisas que não funcionam, e aí você vai abrindo espaço para que cada vez mais você se aperfeiçoe, tanto na criatividade quanto em qualquer outra coisa na vida. Mas pessoas realmente criativas, elas tendem a não ter tanto medo de fracassar. Quanto mais referências você sabe, mais referência você é. Mas falando o português claro, é básico. Quanto mais aleatório
aleatório você for na sua vida, mais ideias você acumula no seu cérebro e mais material o seu cérebro vai ter para ser criativo em todas as áreas da sua vida. Porque você pode perceber, não dá pra gente criar nada do zero. Não existe como você criar uma coisa do nada, do zero. Você sempre vai se basear em alguma coisa, vai combinar com outra coisa e vai gerar uma solução. Absolutamente tudo que a humanidade criou foi, no mínimo, vindo de uma matéria-prima já criada, da observação da natureza, de as melhoras tecnológicas. Você já tinha um protótipo antes e aí você foi aperfeiçoando conforme a tecnologia avançava. Então ninguém cria nada do nada, só Deus. Deus criou tudo do nada. A gente combina coisas para gerar uma nova ideia. Portanto, quanto mais fora da sua bolha você estiver, meu amigo, mais coisas você vai conseguir gerar, mais combinações você vai conseguir fazer. Então, se você quer exercitar o seu músculo da criatividade, vai ver um filme de um gênero que você não está acostumado a ver. Vai numa exposição de um artista. Ai, mas eu não gosto de quadro. Cara, você vai amar primeiro. E outra, você vai adquirindo outro tipo de conhecimento. Eu sou conhecida como uma pessoa aleatória, assim, né, nos meus ciclos. Isso aqui, por exemplo, isso aqui que tá atrás, esse pedaço de pau, é um cavalete que meu pai fez pra mim, porque eu pedi pra ele um lugar pra que eu pudesse aflorar os meus dons artísticos. Eu sei desenhar? Pouquíssimo. Eu sei pintar? Muito ruim. Eu nunca consigo misturar as tintas. Mas um hobby aleatório faz com que a minha cabeça expanda. O meu cérebro preguiçosinho vai precisar pensar fora da área de conforto dele, e isso faz muito bem. E uma dica complementar dessa dica da referência é você conversar com pessoas aleatórias. O isolamento também, ele é o inimigo da criatividade. A criatividade tem vários inimigos, você tá percebendo, né? E o isolamento é um deles, porque as pessoas, elas vão ter visões diferentes de absolutamente tudo. Não existe ninguém que vai ser igual a você. E ainda que essa pessoa te irrite ou essa pessoa concorde com você, ela é um ser humano, um indivíduo que tem uma estrutura cerebral e de vida diferente da sua. Isso sempre nos acrescenta. É por isso que essa história de bolha, de polarização, ela é tão prejudicial pra gente. Porque a gente fica muito condicionado a só receber o estímulo ou só estar perto de coisas que a gente já goste, que a gente já se sinta confortável. E o desconforto, que é muito gerado quando a gente está em contato com pessoas, ele é muito saudável para o nosso cérebro, muito saudável para a nossa expansão criativa o tempo inteiro. Até porque, se você tiver um bom network, se você tiver uma boa relação com pessoas à sua volta, essas pessoas podem te ajudar a ter ideias ainda melhores ou complementar uma ideia que você já teve. Criatividade, se eu tô falando de vários inimigos dela, um dos melhores amigos é a comunidade, é a comunhão entre pessoas, porque sim, é verdade, duas cabeças pensam mais que uma, e quanto mais cabeças pensantes, vai dar briga? Provavelmente, mas as ideias vão ser muito melhor elaboradas, com certeza também. E se eu falei que a criatividade é inimiga do isolamento, ela é muito amiga do ócio criativo. Calma, não é uma contradição. Uma coisa é você não querer estar em sociedade. A outra coisa é você se retirar da sociedade para você dar um refresh aí na sua cabeça, no seu cérebro. Isso é muito importante. O que acontece com o nosso cérebro? O tempo inteiro a gente está recebendo estímulos de todos os lugares. Você vai na padaria, as coisas que você viu, as placas, os dizeres, as pessoas que você conversa, o raio do celular, que a gente fica 1 milhão de anos ali scrollando aquele feed. Não, na verdade, não acrescenta muito na gente, mas aquilo é estímulo, 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 estímulo. Tudo isso está fazendo o seu cérebro pensar o tempo inteiro. Então é muito importante que você tenha o tédio na sua vida. Hoje em dia a gente tem aversão ao tédio, né? Mas para a saúde cerebral e para a expansão criativa das suas ideias, você precisa ter momentos que você não está fazendo nada, momentos que você não está pensando em nada. Eu sei que é muito difícil para as nossas cabecinhas ansiosas, mas é por isso que um hobby aleatório, como pintar, um crochê, sei lá, você fazer um esporte, uma atividade física, são tão fundamentais para o nosso cérebro dar aquela espairecida. Porque você já deve ter percebido que tem muita gente, por exemplo, que tem grandes ideias no chuveiro, tem grandes ideias dirigindo. Porque é um momento que o cérebro está descansando. E aí, quando ele está descansando, ele consegue conectar ideias muito melhores. O estresse, a pressão
nos nossos pensamentos, a ansiedade, as preocupações, elas também são venenos para a nossa capacidade criativa. Então, quanto mais a gente se cuidar da nossa saúde mental, nesse sentido de entender que às vezes é preciso você estar sozinho e não fazendo nada, e com nada eu quero dizer nada. Então, se você quer ser uma pessoa mais criativa e mais saudável mentalmente, você precisa separar tempos em que você esteja no ócio, no tédio, sem fazer nada. E já que eu tô falando de ócio, e se você acha essa parte do ócio muito difícil de ser aplicada, você, como eu, não consegue ficar entediado, você está sempre pensando em alguma coisa, uma dica para a criatividade é a oração. Eu sou cristã, como você que acompanha o meu canal já deve saber, mas se você chegou aqui agora, sou cristã, por isso eu estou falando de oração. Inclusive, se você tem dificuldade de orar, já tem vídeo no canal sobre oração. Mas em relação à criatividade, já tem estudos que comprovam que você orar, você meditar na palavra, você gastar o seu tempo pensando em coisas que são úteis, né, para a nossa vida, então, por exemplo, a Bíblia, e falar com Deus, realmente ter esse momento de silêncio, de secreto, faz muito bem para a nossa saúde cerebral. Fora que é um baita privilégio você conseguir entrar na presença de Deus e conversar com Ele e ouvir o Senhor falando no seu coração os sonhos e os desejos do Criador de todas as coisas. E se tem uma pessoa criativa, é o nosso Deus. Então, ore, também vai expandir a sua capacidade criativa. Já vou emendar na 8ª dica, porque a 8ª dica é leia a Bíblia. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que ninguém consegue criar nada do zero, a gente está sempre combinando algumas ideias? Pois é, o único capaz de criar coisas do zero é o Senhor, nosso Senhor Deus maravilhoso, Deus do universo inteiro. Então, se você precisa de uma fonte inspirativa, uma fonte, a melhor das referências de todas, é a palavra de Deus. Porque, gente, Deus é criativo. Deus é muito criativo. Se você olhar para qualquer coisinha da natureza, uma mini folha de uma mini plantinha, ela já é uma criatividade absurda, tanto em design, quanto em cores, quanto o jeito que ela funciona e a fotossíntese. E aí você vai e pega animais mais complexos e você observa a natureza, tudo tem uma delicadeza tão lindo, tão admirável, tanto que a palavra diz, né? Todos nós somos indesculpáveis por não adorar a Deus, porque a própria natureza fala de quem Ele é. Se você observa o céu, se você observa todas as coisas, se você se observa, nosso corpo é uma máquina perfeita, é uma máquina, olha, maravilhosa. E além disso, Deus é especialista em criar histórias, e eu amo isso. É por isso que eu sempre indico a Bíblia como a fonte de toda a criatividade. Porque o Senhor, Ele cria narrativas que são absurdas, são maravilhosas, exatamente porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então Ele tem todo o poder para provocar milagres. Se você olha para as histórias mais conhecidas assim da Bíblia, por exemplo, Moisés abrindo o mar para mais de 1 milhão de pessoas passarem. Isso ficou batido porque muita gente conhece, muita gente fala, mas se você olhar para o quão impressionante é a narrativa do povo de Israel indo para o Egito, ficando lá até virarem escravos e depois a escravidão pesando e as 10 pragas e saindo do Egito, a narrativa da Bíblia, ela é impressionante, extremamente criativa e uma baita fonte de inspiração e referência. 9ª dica é: se mantenha ativo fisicamente. Se o seu corpo, a sua saúde, as suas vitaminas não estiverem no lugar certo, e também o seu emocional não estiverem no lugar certo, provavelmente a sua capacidade criativa ela vai estar muito abaixo do que ela poderia ser. Isso é básico, isso é para qualquer coisa, né, na nossa vida. Eu nem vou gastar muito tempo nesse, porque você provavelmente sabe, né, que se você tomar água, seu cérebro vai te agradecer. Se você fizer um exercício, se você comer direito, se você evitar um pouquinho de fast food e tudo mais, isso vai melhorar a sua capacidade criativa. Você vai sobrecarregar menos o seu cérebro até no seu corpo físico. E aí, eu não vou ser hipócrita nesse vídeo. Eu ando vacilando demais nessa parte de físico, alimentação e até a saúde emocional. Eu ando muito preocupada e tomando pouca água. Pense. Mas é isso, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu tô melhorando. E a última dica é que, na verdade, se conecta com tudo que eu falei. Criatividade, ela tem a ver com a sua essência. Você vai partir do princípio de quem você é para criar qualquer coisa. Então, você precisa
Tá consciente da sua identidade e dos seus limites para quando você precisar de uma ideia criativa. Primeiro, para você entender que você tem um jeito único de se expressar, você tem um jeito único de criar, você tem um jeito único de trazer soluções ativas para o seu dia a dia e que você não precisa se comparar com resultados de outras pessoas, porque cada indivíduo, como eu falei, é único. É por isso que é tão bom a gente estar em contato com outras pessoas, mas quando a gente se compara com outras pessoas, isso vai também prejudicar. Eu já caí muito nesse vacilo, nesse erro de me comparar através dos meus resultados com outras pessoas. E na verdade isso é humano, né? Então de vez em quando a gente ainda precisa prestar atenção nisso. Comparação é diferente de inspiração. É por isso que você tem que saber aonde começa você e aonde começa o outro, para que você entenda como adaptar as muitas referências que você vai ter durante o seu dia para o jeito que você se comunica, o jeito que você se expressa. Isso é a nossa identidade. E claro, né? A gente também precisa pensar que se a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, se elas não estão nos melhores momentos, a nossa saúde espiritual principalmente, se elas não estão nos nossos melhores momentos, provavelmente essa capacidade criativa, ela também vai de alguma maneira ir se transformando através dos vieses que a gente vai ter, né, durante a vida. Mas a beleza da criatividade, por isso que eu gosto de falar da criatividade como uma ferramenta para você solucionar problemas. Tudo vai virar uma referência. E de repente uma fase muito ruim da sua vida, de repente uma fase difícil, ou de repente uma fase muito alegre, tudo isso vai ser compilado dentro do seu cérebro e isso vai te dar experiência para que nas próximas etapas da vida você continue sendo essa pessoa criativa que o Senhor Deus fez você para ser. Nós somos imagem e semelhança do Criador e tem um livro muito bom, esse aqui, Chamados para Criar, que diz uma coisa que eu acho linda, e isso transformou meu jeito de olhar para a criatividade. A primeira característica que Deus quis que nós conhecêssemos sobre ele na Bíblia é que ele era criador e ele era criativo. Ele começa Gênesis criando todas as coisas e é lindo o jeito que isso acontece. Então, se você quer ser uma pessoa criativa, mais criativa, entenda que você já é porque Deus te fez assim. Legal, né? Comenta aí o que você achou desse vídeo, se tem alguma dica que você vai usar, se tem alguma que é mais difícil para você e vamos trocando essa ideinha aí. Valeu, até o próximo vídeo.